Neste terceiro e último bloco, como já descrito, nós nos desteremos no estudo de dois outros grandes expressões do nosso concretismo, Horácio Dídimo e Paulo Henrique Saraiva Leão. Então, sem demoras, vamos ver um pouco da vida de Horácio Dídimo. Então, Horácio Dídimo nasceu em 23 de março de 1975 em Fortaleza, onde também faleceu em 2 de setembro de 2018. Fez o curso de Direito da antiga Universidade do Estado da Guanabara, no Rio de Janeiro. Posteriormente se licenciou em Letras pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Ceará. Concluiu mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor do Departamento de Literatura, portanto meu colega, e da pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. Em 8 de maio de 1987, ocupou a cadeira número 8 da Academia Cearense de Letras, cujo patrono é Domingos Olímpio. Foi ainda membro de várias outras agremiações, incluindo a Academia Cearense da Língua Portuguesa. No estado do Ceará, a Assembleia Legislativa instituiu o Dia Estadual da Literatura Infantil, a ser comemorado anualmente a cada 23 de março, data escolhida em homenagem ao seu natalício. Escreveu vários livros no campo do ensaio e literatura infantil, e entre os livros de poesia incluem-se Tempo de Chuva, de 67, Tijolo de Barro, de 68, O Chão dos Astronautas, de 69, Passarinho Carrancudo, de 1980, A Palavra e a Palavra, desculpe, A Palavra e a Palavra, a segunda palavra aí é com a letra maiúscula, depois eu conserto. Amor, Palavra que Muda de Cor, A Nave de Prata, A Estrela Azul e o Almofariz, A Nave de Rubi, O Afinador de Palavras e O Livro dos Sonetilhos. Então eu separei aqui alguns poemas de Horácio Dídimo, são 9 poemas. Então a gente vai fazer da mesma forma que fizemos antes. Vamos lendo e comentando um por um, tá bom? Então o primeiro poema chama-se Luz Azul. E aí nós temos a palavra luz, né? Palavra 3 L's, 3 U's, 3 E's. Então nós temos a palavra luz, ao lado da palavra azul, luz azul, e no final zul, zul, zul. Então esse A serve tanto para a direita, azul, como para a parte de baixo, né? E aí nós temos esse poema, ele faz parte da Palavra e a Palavra, de 1980, né? É a ideia da palavra com a Bíblia, né? Com a palavra divina. É livro no qual nem todos os poemas são rigorosamente concretos. Na referida obra, os poemas ganham um forte caráter místico e religioso, uma vez que abaixo de cada poema é apresentada uma passagem bíblica que complementa o sentido do primeiro poema. No caso de Luz Azul, o versículo que se segue a ele eu não coloquei aí, mas eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. João capítulo 12, versículo 46. Então a mensagem do referido versículo é expressa no poema não apenas pela repetição da palavra luz, que está também no versículo bíblico, como também na palavra azul, que remonta a cor do céu, né? E aí nós temos, além desses dois elementos, o elemento figurativo, né? Formando uma cruz. Então tudo isso aí aponta para esse diálogo entre o poema e o versículo. É como se fosse uma tradução concretista do versículo bíblico. O poema Chuva, nós vamos ver agora. A chuva, vou recomeçar como se fosse uma continuação, como se eu houvesse persistido toda a minha vida. Esta tarde nublada não me mete medo, eu aceito. Podem dizer a todo mundo que eu aceito. Não é preciso subir nem descer,
Basta que eu fique aqui neste momento, aqui, agora, olhando através das vidraças a água que começa a correr. Então eu já antecipo que o poema, este poema A Chuva, fala muito do momento em que ele foi criado. Essa tarde nublada, ele não se refere à condição de uma tarde qualquer. Não, na verdade é uma metáfora. E o que seria então, né? Então o poema A Chuva, escrito em primeira pessoa, percebe-se que o poema, metaforicamente, remete a um tempo de dificuldades. A tarde nublada é um tempo de dificuldades. Na primeira estrofe, o lírio fala de um recomeço, né? Vou recomeçar, como se fosse uma continuação. E na segunda ele menciona uma tarde nublada, mas afirma não temê-la. Essa tarde nublada pode tranquilamente referir-se a um período difícil, como o da repressão da ditadura militar. Na terceira e última estrofe, o lírico demonstra certo conformismo ao afirmar que não é preciso subir nem descer, bastando ficar no aqui e agora, olhando através das vidraças a água que começa a correr. O poema é composto predominantemente por versos livres, que se alternam entre longos e curtos, havendo uma presença irregular de rimas. Tais características o aproximam bastante das técnicas empregadas pelos modernistas de 22. Então o poema fica a meio caminho do concreto e do moderno, do modernista, né? Terceiro poema, o Fumaça, nós temos a palavra cigarro, ela vai se desmilinguindo, ela vai desaparecendo. Como um cigarro mesmo, que ao ser fumado, ele vai acabando, né, com o cigarro. O cigarro vai sendo consumido pela fumaça. Então, cigarro, cigar, cigar, siga, sig, si, se, e aí vira cinza e sarro, né? Então, a cinza é o produto e o sarro é o resultado aí dentro do corpo humano, né? Então, no poema Fumaça, percebe-se nitidamente os procedimentos concretistas. Ele é construído através da sugestão de consumo do cigarro, pois a palavra cigarro vai perdendo uma letra a cada linha, né? Como se fosse o cigarro mesmo desaparecendo. Então, no final, sobra apenas cinza e sarro. O emparedado, nós temos praticamente apenas uma palavra, né? Muro, que ele vai se repetindo, muro, 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 até que no final vira murro, né? E esse murro, entre parênteses, permite também a ideia do urro, ok? Uma parede, um muro. Então, em emparedado, a palavra muro é descrita 12 vezes em disposição vertical, formando a imagem de um muro, né? Então, tijolo após tijolo no desenho mágico, o muro se formula, ele se constrói verticalmente. E no qual o emparedado procura escapar, mostrando violência com o gesto do murro e com o grito do urro. Então aí é alguém querendo romper esse muro. É claro que esse muro pode ser lido também como uma grande metáfora, né? Um momento de dificuldades em que ele atravessa, e a dificuldade, como se ele estivesse preso num labirinto, a dificuldade de escapar desse muro, ok? Depois nós temos o próximo poema chamado A Lâmina. Cada dia que se passa após meticulosa anestesia local, a lâmina fria das circunstâncias corta de leve pequeninos sonhos. Então é a lâmina no sentido metafórico, né? Aquela lâmina que vai tolhendo os sonhos, o dia a dia, né? Os dissabores, a luta pela sobrevivência vai às vezes, ou muitas vezes, minando os nossos sonhos, né? Então o poema Lâmina pode ser visto como uma reflexão sobre aquele momento de repressão, pois através do próprio título já fica sugerido uma sensação de perda, de corte. A tensão dramática do poema é favorecida ainda pela concisão formal, poucas palavras, né? Pois além do conteúdo forte, a distribuição em versos curtos e contidos
perpassa uma ideia de pressa em dizer o que se quer dizer. A cada dia que se passa, após meticulosa anestesia local, a lâmina fria das circunstâncias corta de leve e pequeninos sonhos. Não há dúvidas que a concisão formal utilizada nesse poema, que pode ser vista como uma característica herdada tanto do modernismo como do concretismo, é um recurso formal que ajuda a transmitir de maneira mais sucinta o peso das circunstâncias difíceis que são retratadas pelo poeta. E aí nós temos ainda Longa Espera nessa página, teremos depois mais 3 poemas. Noite, 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 manhã de sol. E observe que há um espaço entre a sequência noite e manhã de sol, há um espaço aí, né? A longa espera. Então alguém que é angustiado espera, né? Mas é claro que o sol vai nascer, né? Outra vez, né? Então a noite que se prolonga, né? Que se demora, ela é iconizada pela repetição da palavra. Uma noite que demora a passar. E aí finalmente a manhã de sol. Então, em A Longa Espera, apesar de apresentar o lado difícil de uma realidade de opressões, o poeta também demonstra certo otimismo em sua poesia. A poesia termina com a luz, né? Então, no referido poema, apesar da utilização de apenas 3 palavras, noite, manhã e sol, né? Percebe-se uma carga poética muito forte. O primeiro noite denota o início de uma longa e difícil caminhada. O segundo verso, composto por 5 vocábulos noites, transmite a sensação da longa espera. Por fim, o deslocamento dessa longa espera termina em uma manhã de sol, né? Então é um poema bem característico de Horácio Dídimo, devido à contenção de palavras, né? Quase um minimalismo. E devido à capacidade de dizer muito com tamanha simplicidade, com tão pouco. E aí nós chegamos aos 3 poemas, eu vou ler os 3 que são curtinhos, vamos ler os 3 de uma vez só. O primeiro chama-se Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez um lobo mau, uma vozinha de óculos e uma menina de chapeuzinho vermelho. Um dia o lobo mau ficou com tanta fome que comeu a vozinha de óculos e a menina de chapeuzinho vermelho. Depois saiu pela floresta e comeu todos os caçadores que encontrou. O segundo poema, o cego, cidade, retina, rotina, opacidade. E finalmente o lixo, o luxo, o luxo, as muriçocas amarelas, as moscas azuis. O luxo, a miséria negra, as piscinas azuis. O luxo, as tertúlias coloridas, os caixões azuis. Né? Então vamos ver. Esse primeiro poema, chamado Chapeuzinho, é muito interessante porque Horácio Dídimo se consagrou também na literatura escrita para crianças. Então ele retoma uma antiga história, mas dá a ela um final diferente, né? Um final trágico. Né? Ele apaga aqui o final feliz da história. Então, a alteração no conto de fadas pode ser vista como um certo pessimismo, pois caracteriza uma tentativa de mostrar que a realidade é bem diferente da ficção, que nem tudo acontece como se quer. Né? No poema O Cego, vemos como o poeta refletiu sobre a questão da modernização e da correria da vida na cidade. A cegueira do cego, o cego natural, o cego biológico, e é uma outra cegueira, a cegueira daquele que se deixou cair na rede do materialismo e do consumismo, né? E leva uma rotina marcada pela opacidade, a dificuldade de compreender a verdadeira essência das coisas. Qualquer alusão, né, ao livro do Saramago não é mera coincidência, né? Então nós temos aí exatamente essa ideia de alguém que se deixou de enxergar por uma outra forma, né? Por uma outra forma, que é a forma do consumismo. Então o ensaio da cegueira está aí, o esqueleto, né? Nós temos aí uma
expressão minimalista de todo o romance, né? Então as palavras cidade, retina, rotina e opacidade traduzem bem essa realidade, né? É a situação caótica da modernidade das grandes cidades. Cidade e rotina remetem à correria do cotidiano. Já retina e opacidade ligam ao contexto da modernidade, devido ao aumento do apelo visual originado pela TV, pelos outdoors e pela propaganda em geral. É como na alegoria da caverna, alguém que olha para o fundo da caverna acreditando que vê a vida real, né? Então o cinema, a televisão, os elementos da modernidade te dão uma falsa, te dão uma ilusão de realidade, né? Você já se deixou enganar, se deixou convencer por elas. E finalmente O Lixo e o Luxo é um poema que foi escrito em 67 e que dialoga diretamente com o poema que nós vimos lá no começo, quando a gente fez uma passagem pela história do concretismo, que é o poema Lixo e Luxo de 65 de Augusto de Campos, né? Os dois poemas aí dialogam. Interessante que como ele mostra a questão da concentração de renda, a questão também da pobreza, né? É mostrado através desse choque entre cores. E o mais interessante é que o azul permanece em todas as estrofes, né? Só que com sentidos diferentes, né? As moscas azuis seria a mosca do poder, né? As piscinas azuis já vai para a riqueza. Os caixões azuis me tocou mais de perto, mais fortemente. Vocês, graças a Deus, não tiveram o desprazer de, como eu, presenciar uma coisa muito comum, os enterros de crianças. As crianças morriam, né? Muito. Na minha infância foi povoada por enterro de anjinhos, como chamavam. Os caixões eram sempre azuis, né? Os caixões azuis, né? A mortalidade infantil por coisas simples, né? Barriga d'água, esquistossomose, né? Questão do soro caseiro que não se conhecia, ou pelo menos não era difundido tanto na época, né? Ok? Então com esse apanhado, ainda que pequeno, a gente pode perceber o quanto Horácio Dídimo foi um poeta de mão cheia, né? Como soube realmente explorar o concretismo para, com o mínimo de palavras, dizer tanto, ok? Então esses comentários todos aí que eu passei por vocês têm aí, olha. Então vocês verão, eu preferi, em vez de ler, fica mais enfadonho, comentar mesmo, ok? E nós vamos ver agora o nosso último poeta, ok? Que é Pedro Henrique Saraiva Leão, ok? Então, Pedro Henrique Saraiva Leão nasceu em Fortaleza em 25 de maio de 1938. Médico, professor universitário, poeta e ensaísta, Pedro Henrique Saraiva Leão tem uma trajetória marcada pela dedicação às várias atividades a que se dedica. Em 2018, recebeu o título de professor emérito da UFC. Ele recebeu também o Sereia de Ouro, né? Eu nem coloquei aqui, mas ele também recebeu. É membro da Academia Cearense de Letras, da Academia Cearense de Medicina e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Entre as obras de ficção e de crítica literária que escreveu incluem-se Ilha de Canção, de 83, Concretemas, que é que vocês têm aí em destaque na ilustração, Poeróticos, Meus Eus, Poesia Concreta no Ceará, de 2001, As Plumas de João Cabral e Circunstâncias. Então, dele eu separei 3 poeminhas pequenininhos, né? Primeiro é parágrafo, né? Ele coloca o símbolo aí do parágrafo, e aí vem a palavra par e a palavra ágrafo, que significa não escrito, né? Depois você tem o poema Veia Válvula, o V de válvula fica deitado, válvula, veda, veia, veda, vida.
Então, um dos Vs está para a esquerda e o V de Veda está para a direita. Depois você tem a palavra fábrica aí, que ela vai, né, se formando aos poucos, né? FFV, Fa, FAP, FAB, FABF, Fabril, Fabrique, Fábrica, ok? Então, vamos ler os comentários, são pouquinhos. Então, o poema Parágrafo foi publicado na edição de número 19, datada de dezembro de 2010, da revista Literapia, editada pelo autor, né? Então, ela é muito recente. Neste poema percebe-se nitidamente a aplicação de técnicas concretistas. O poeta inseriu 2 símbolos de parágrafo e depois, logo abaixo, faz uma ruptura da palavra destacando par, que remete aos 2 símbolos colocados acima, e depois ágrafo, que é um adjetivo que significa algo que não está escrito, né? Então, os 2 símbolos lá não estão escritos, não são uma palavra, né? Já no poema, o segundo poema, Veia Válvula, predomina a utilização do fonema V, que dá a ideia de algo que corre dentro de uma válvula, né? Um líquido, V. Sendo que em 3 das 6 sílabas, as palavras escritas do poema, a letra V é invertida, ou para um lado ou para o outro, simbolizando sugestivamente uma espécie de canal por onde corre o líquido, que pode, né, pode ir para um lado direito ou pode ir para o lado esquerdo. Note-se que este poema está também bastante associado ao exercício da medicina, né? Quem não lembra das válvulas cardíacas, né? Pois estes elementos, veia, válvula e vida, fazem parte do vocabulário de um acadêmico de medicina, outra atividade que Pedro Leão se dedicou. Hoje já aposentado, né? Já no poema Fábrica, a forma também é predominante, pois o poema, gráfica e semanticamente, se autofabrica. A palavra vai se construindo. O poeta, como operário da linguagem, vai construindo a estética e a semântica de seu poema, de forma que o resultado remete ou remeta a um objeto concreto da realidade, né? Significado, significante e referente, né? Que não estava lá na linguística de Saussure, mas que foi depois incorporado, o terceiro elemento. No caso deste poema, o autor vai inserindo as letras de cima para baixo, sempre acrescentando uma letra no final do sintagma, o que vai passando uma ideia de construção. As 2 últimas palavras se diferenciam apenas pelo acento agudo, que está na última, fabrica e fábrica, e que faz toda a diferença, pois é na última palavra que está o núcleo do poema, o advento da industrialização e o aumento do número de fábricas em diversas partes do país. Então ele trata de um tema muito caro à estética concretista, que era a questão da industrialização. Então, com esses breves comentários, nós encerramos a nossa passagem pelo movimento concretista no Ceará, e a partir da semana que vem entraremos em 2 importantes grupos, né? 2 importantes grupos que nós veremos na semana que vem, que é o grupo Sim e o grupo Siriará. Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.